Quem tá participando, será? Tira aí que tô já tem que subir, né? Foi vazia, além minha mãe gritou. Era para ligar o... Não, pode deixar. Piada. Deixa eu tirar o recurso. Pronto. Tem um palco. Eu vou colocar posição das coisas. Vou falar boa noite. Põe os slides aí. Não, deixa eu falar boa noite. Bom, pessoal, boa noite aos pais e alunos da escola. Eu acredito que todos já estão aí, né? Professora Evânia, professor Matheus, Marli, tia Ciene, cadê a tia Ciene? Ah, tá. Professora Vânia. Mas à medida que nós formos conversando, o pessoal vão chegando, né? Nós vamos estar mostrando os slides para começar a nossa reunião, certo? Todos estão ouvindo? Certo, né? Tá,
chat, Matheus. Pode colocar aí. Começa com o vídeo. Pode começar com o vídeo. Uhum. E aí, tudo bom? Joia. Aqui. Tô na reunião na escola do Braz. É? Eu. O brasileiro já viu esse filme. Ruas vazias, lojas e restaurantes fechados, cadáveres empilhados nas calçadas. Coronavírus? Não. Gripe espanhola. A pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro há pouco mais de 100 anos. Em 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial estava acabando, deixando um saldo de mais de 5 milhões de mortos. Mas algo muito pior estava a caminho. A gripe espanhola, na verdade, não nasce na Espanha. Os primeiros casos surgem em alojamentos militares nos Estados Unidos e numa base inglesa na França. Mas como a imprensa dos países em guerra estava sob censura, a notícia da pandemia começa a aparecer mesmo nos jornais da Espanha, que não participava da guerra. A gripe, causada pelos vírus influenza H1N1, se alastra rapidamente pelo mundo e em setembro de 1918 chega ao Brasil a bordo do navio inglês Demerara. Mas é claro que existem teorias da conspiração que dizem o contrário. Foram os alemães que engarrafaram o vírus e jogaram nas praias brasileiras. De uma hora para outra, milhares de pessoas infectadas começam a morrer. Carlos Seidel, uma espécie de ministro da saúde daquela época, não dá muita bola e diz que a espanhola é apenas uma gripezinha de caráter benigno. Ele não decreta quarentena e ainda propõe censurar a imprensa brasileira, que leva pânico à população. Mas são justamente os jornais que revelam o que está acontecendo aqui e no resto do mundo. Para vencer a pandemia, o remédio conhecido é isolamento e internação hospitalar. Como não há hospitais públicos no Brasil, o desespero é geral. As pessoas procuram as delegacias e as farmácias em busca de orientação. Vende-se de tudo. Água tônica de quinino, elixir milagroso, sabonete. Quem não tem dinheiro, faz uma mistura de cachaça, mel e limão que passa a ser conhecida como caipirinha. Até automóvel é anunciado como forma de evitar a gripe, fugindo das aglomerações dos transportes públicos. Mas nada disso adianta. Em apenas um dia, a cidade do Rio de Janeiro contabiliza 920 mortos. Faltam coveiros e os corpos apodrecem nas ruas. Por isso mesmo, a polícia tira à força pessoas de dentro de casa para ajudarem nos enterros, que eram feitos sem velório e muitas vezes em plena madrugada. Pressionado, o governo coloca o renomado cientista Carlos Chagas, que havia trabalhado com Oswaldo Cruz, no comando da saúde pública. Ele cria 5 hospitais improvisados e mais de 20 postos de atendimento. Distribui cartilhas e panfletos com recomendações de higiene e isolamento. Lave as mãos constantemente, se da gripe quer livrar-se. Arranje um jeito e disfarce, evite o aperto de mão. Mas se vexado consente, lave as mãos frequentemente com bastante água e sabão. Aos poucos, as medidas começam a dar certo e tudo passa.
inclusive a crise na educação, já que os estudantes que haviam perdido 2 meses de aulas passam de ano automaticamente. Rodrigues Alves, o recém-eleito presidente da República, é mais uma vítima da gripe, que mata cerca de 35 mil brasileiros. Só então, a saúde pública começa a ser levada a sério no Brasil, o que levaria à criação de um ministério em 1930. Como diria o pensador Edmund Burke, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Bom, pessoal, boa noite a todos. Nós colocamos aí esse breve vídeo, né, que retrata aí esse momento que já foi vivido, né, presenciado aqui no nosso país, que foi o período de 1929, né, de 18 até 29, quando chegou aqui a gripe espanhola no Brasil. Por que o Instituto Liber, né, achou por bem relatar esse acontecimento que já data aí da década de 30, de 20 a 30? Porque, na realidade, ele não é novo para todos nós, né? O coronavírus, ele não é novo, a Covid-19 não é nova. Nós já vivenciamos. Não foi nessa era, né, no século 21, mas ele já foi vivido. E, por isso, né, para despertar, né, o cuidado e uma grande preocupação do Conselho Estadual de Educação. Porque, na realidade, quando ocorreu esse momento marcante na história, a educação não estava preparada, né, nem psicologicamente, nem pedagogicamente, para esse processo. O tanto que foram aí perdidos, né, perdido o ano letivo, ele foi deixado de lado. Por quê? Porque a escola nem a família, e muito menos o Estado, estava preparado, né, para um período pandêmico em nosso país. No entanto, Cristiane, hoje, em pleno século XXI, nós estamos preparados para este período pandêmico? Nós não estávamos. E, graças a Deus, nós estamos nos preparando. Desde o mês de março, quando foi aí criado, né, o REAMP, né, o Regime Especial de Aulas Não Presenciais, ele foi criado justamente com o intuito de nos preparar. Nos pegou de surpresa, pegou você, pai, de surpresa, né? Todo o contexto educacional. E quando eu falo de contexto educacional, isso envolve a família e isso envolve a escola. Nos pegou de surpresa. Então, por que a gente levou você nesta noite, né, a refletir sobre isso? Qual o papel que eu devo assumir, Cristiane, nesse período? É um período onde nós todos estivemos aí, né, desnorteados, né? Nós já tivemos aí casos de muitos surtos, né? Eu tenho uma colega que é psiquiatra, ela disse que as clínicas psiquiátricas estão lotadas de pessoas, né, porque estão aí, né, à mercê de problemas psiquiátricos provenientes desse período de pandemia. Então, é para te alertar, pai, para a gente ter esse cuidado de assumir uma posição. Nós tivemos aí o período de recesso, né, as férias. Então, o nosso papel neste segundo semestre é proporcionar o quê? É algo que, sem vocês, a escola não consegue caminhar. Sem a sua ajuda, sem a sua contribuição, nós vamos permitir, e eu digo essa palavra permissão, com que ocorra conosco hoje, em pleno século XXI, à mercê das mídias ativas, né, das aulas invertidas, nós vamos permitir o mesmo que aconteceu em 1929, quando eles perderam aí o ano letivo. Então,
Qual que é a preocupação do Conselho Estadual de Educação? Quando foi criada a resolução número 105, de 8 de abril de 2020, ela foi criada para quê? Ela foi criada para trazer um amparo justamente para os alunos não perderem esse ano letivo, como foi lá em 1929. E qual é a maior preocupação do Conselho Estadual? E a nossa preocupação também como escola particular. Os alunos, eles não podem perder a noção de instituição. O plano de ação que foi apresentado junto ao Conselho Nacional e Conselho Estadual, nós tivemos que montar um plano de ação com todas as atividades propostas para os nossos alunos. E esse plano de ação, ele tem um propósito crucial. Nós não podemos deixar nossos alunos perder a noção de instituição, perder a noção de que a escola de fato existe. Então, para isso, eu conversando aí, né, a gente estudando desde o mês de março, aspectos que vocês passaram, que nós passamos enquanto instituição, ela falou, Cristiane, o que mais a escola hoje tem que alertar os pais? Presta atenção, pais. Nós não iremos perder o ano letivo. Não vamos, como aconteceu em 1929. Mas nós temos que voltar a nossa atenção. Quando eu falo nossa, eu remeto aqui à responsabilidade do artigo 205 da Constituição. A educação é direito de todos, dever do Estado e dever da família. Né? Então, é meu dever, é o dever do Instituto Liber, mas é dever também da família. Então, o que nós devemos nos preocupar nesse período? Nos preocupar não só em promover os aspectos cognitivos dos nossos filhos. Nós temos que nos preocupar em cumprir também aspectos sociais e emocionais, que hoje, segundo a nossa Base Nacional Comum Curricular, é chamado de aspectos socioemocionais, que é uma das lá desde a educação infantil, né, e que são de obrigatoriedade, né, na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. O que seria isso? Enquanto os aspectos cognitivos estão aliados ou ligados, né, a uma função executiva do ato de aprender, os aspectos sociais e emocionais estão se preocupando como em fazer, o que fazer com esse aprender. Então, o como fica a critério dos aspectos cognitivos. E é isso que vocês, que a escola tem buscado. Cumprir com o cronograma, repassar os conteúdos conforme a matriz curricular. Só que para esse período de pandemia, eles não são essenciais. Porque senão, nós vamos chegar aí a dezembro, todos surtados, enlouquecidos, escola e família. No entanto, o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos unir para que esse processo seja mais leve? Pais, vamos trabalhar os aspectos socioemocionais. E um dos principais aspectos socioemocionais é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É promover a empatia. Vocês têm as suas preocupações, nós temos as nossas preocupações, as crianças também possuem suas preocupações, né? Nós temos que, nesse momento, desenvolver habilidades, assim como os professores tiveram que desenvolver habilidades, né, para se ajustar a esse período de pandemia, vocês precisam desenvolver e as crianças também precisam desenvolver. E foi isso que foi remodelado e colocado no nosso plano de ação, foi aprovado pelo Conselho para que a gente pudesse trabalhar nesse segundo semestre. Vamos trabalhar o cognitivo? Sim, porque ele é a base de todo o processo de ensino-aprendizagem. Mas esse segundo semestre, nós vamos também nos preocupar com os aspectos socioemocionais. Por quê? Porque, na realidade, o seu filho com certeza já te perguntou, já te questionou. Mãe, pai, por que tudo isso? Por que a minha professora está lá do outro lado da tela? Pai, mãe, por que eu não estou indo para a escola? Quando ele vê os professores na rua, né? A gente sempre vê isso. Tia, que dia que eu vou voltar para a escola? Dá a entender, psicologicamente,
de que os professores são perigosos, porque a pandemia proporcionou isso. Não, você não pode voltar para a escola. Tem coronavírus, né? É o que mais a gente ouve por aí. E eles, psicologicamente, devem estar se perguntando: por que os professores são poderosos? Qual é o nosso papel, pai? Qual é o seu papel? Qual é o nosso papel enquanto escola? Nós temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos que os professores, eles não são perigosos. Que a escola, ela não é perigosa. Pelo contrário, ela vai nos ensinar, levá-los a pensar. Nós temos um único papel, escola e família, aliados poderosos nesse momento. Aliados que não vão deixar, vou até dizer aqui um palavreado chucro, né, e chulo, nós não vamos deixar a peteca cair. Por quê? Porque nós estamos em um só propósito. Nós estamos todos combatendo o enfrentamento da Covid-19. Que hoje nós estamos aí no pico. Agosto é o pico da pandemia. Não foi maio, não foi junho, é agosto. E o meu papel, o papel do Instituto Liber, o seu papel, nós temos que conseguir perceber, olha os aspectos socioemocionais aqui. Nós temos que conseguir interpretar com mais profundidade situações que possam vir a prejudicar o bem-estar dos nossos alunos. Crianças que têm aí, né, desencadeado síndrome do pânico, porque estão em isolamento, depressão, né, que é uma das mais perigosas, porque a depressão da fase da alfabetização de 5 até 8 anos, ela é perigosa, porque ela pode perpetuar. Então, o nosso papel é o quê? Estarmos atentos. É por isso que eu disse que a empatia, ela vale nessa hora, é um dos aspectos socioemocionais. Quando nós fizermos isso, nós vamos promover todos os outros aspectos socioemocionais. Nós vamos desenvolver a autonomia, nós vamos desenvolver a curiosidade dessas crianças, o autoconhecimento, perseverança. Para que mais perseverança do que essa? Entra na plataforma, cai, entra de novo. Por quê? Porque nós temos que gerar nos nossos alunos esse desejo de ver, nem que seja pela tela, o rosto do seu colega, o rosto do seu professor. A gente tem aqui, porque é uma das exigências do Conselho Nacional, o print das telas de quando as crianças entram e conseguem visualizar seus colegas e visualizar seus professores. O sorriso que abre nos lábios dessas crianças. Isso é maravilhoso. E é essa noção que não pode se perder. A curiosidade, a capacidade de superar fracassos, a capacidade de se autopromover. Quando nós promovermos isso, pais, você pode ter certeza que nós vamos cumprir uma palavra que ela já é marcante em nosso meio, e principalmente para esse período que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo no nosso mundo. Ah, Cristiane, mas está acontecendo. Uma coisa é eu não me conformar. Outra coisa é eu me acomodar. Não se conformar é utilizar todos os meios necessários para que a gente passe por esse período e fiquemos de pé. Se nós ficarmos de pé, você pode ter certeza que nós vamos transformar o processo educacional. E eu digo para você, nós vamos não. Eu vou até retomar minha palavra. Depois de muito debate, depois de muita insistência das escolas, porque quem é professor sabe o que eu estou dizendo, que para se chegar a uma normativa de aceite, né, de forma legal do ano letivo, não foi brincadeira. Para se chegar a valorizar as 800 horas de atividades, não foi de um dia para o outro. Né? Não foi. Por que isso aconteceu? É porque por trás dessas telas existe uma classe. E essa classe se chama escola. Essa classe se chama professores, que lutaram, que foram atrás, que fizeram abaixo-assinado. Para quê? Para que a gente pudesse ter aí, né, um ano letivo valorizado. Então, pais, qual que é o nosso papel nesse momento?
nos unir. Nos unir para que este segundo semestre seja um segundo semestre valoroso e nós consigamos atingir todas as características, todos os requisitos, características não, requisitos que foram aí exigidos pelo Conselho Nacional. Eu tenho certeza que vamos chegar e sair desse processo. Chegar não, sair desse processo mais fortes, mais humanos, né? E vamos chegar a total dissolução dessa situação. Você pode ter certeza, muito diferente do que nós somos, certo? Para isso, a Liber aqui se reorganizou, né? Reorganizou o calendário, nós tivemos que refazer o nosso PPP, nós tivemos que refazer o nosso calendário anual, né? Todas as instituições tiveram que se adaptar a esse processo. Quem é professor sabe do que eu estou dizendo, porque antes, né, era válido como o ano letivo era válido como dia letivo, hoje já não é mais dia letivo. Antes era primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Hoje se resume em quê? Horas, atividades. Nós temos que chegar ao final do ano, 23 de dezembro de 2020, com 800 horas atividades. Cumpriu? O ano letivo foi válido. Não cumpriu? O ano letivo não será válido. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando meios, estratégias, treinando nosso pessoal, indo atrás de cursos, plataformas. Para quê? Para que isso seja de fato aceito. Graças a Deus, nosso plano de ação foi aceito, foi avaliado pelo Conselho Estadual, foi avaliado pelo Conselho Nacional e, graças a Deus, hoje nós temos um plano de ação que é totalmente equipado com todos os requisitos, né, que foram colocados aí, né, pelo Conselho. E automaticamente, seus filhos chegarão ao final do ano com o ano letivo. Só que a professora Lídia me fez lembrar aqui de algo, né? E qual foi o requisito principal para que as aulas pudessem ser valorizadas, ou seja, aproveitadas? O requisito principal é que a sala, vamos supor, a sala do segundo ano, né, da filha da Fernanda, ela tem que alcançar uma quantidade de 75% de aproveitamento. Se a sala do segundo ano alcançar 75% de aproveitamento, aí sim nós vamos adiante. Se a criança não tiver 75% de aproveitamento, não será válido para aquela criança o ano letivo. Por isso, pais, precisamos da sua contribuição. Aspecto socioemocional é muito mais valorativo do que basicamente cognitivo nesse momento. É você acordar seu filho e motivar para que ele esteja ali na plataforma. Nós vamos estar fazendo a nossa parte. Está fazendo, não. Retoma a minha palavra. Já estamos fazendo a nossa parte. Esse primeiro momento, essa primeira quinzena, qual foi a nossa preocupação? Preparar os nossos profissionais. Fizemos hoje aí, né, a reunião aí na plataforma, passando aí para os professores como seria esse regime, né, remoto agora nesse segundo semestre. Está aí, né, a comprovação dessa reunião, conforme foi colocado lá no cronograma. Foi feita essa reunião, tanto com a Escola de Natividade, quanto com a Escola de Porangatu. Para quê? Preparar. Aspectos socioemocionais, eles não estão ligados somente ao aluno, aos pais, mas também aos professores. Nós também estamos em um momento difícil. Nós também estamos passando por esse período de pandemia. Quem é professor sabe do que eu estou dizendo, que não tem sido fácil para nós nos readaptar. Agora, se nós nos unirmos, pais, você pode ter certeza que chegaremos em dezembro, você com seu filho no próximo ano e nós todos de... Quando o download estiver concluído, você vai... Esse comunicado que nós enviamos aos pais, nós iremos segui-lo, né?
Hoje mesmo, no dia 3/5, nós já fizemos a primeira capacitação com os professores, porque o que acontece? Se o Conselho Estadual fizesse assim, colocasse que o resto do ano seria virtual, a gente ia programar todo mês o que nós iríamos fazer. Só que o que acontece? Eles só nos dão um retorno, um feedback do que tem que fazer no mês a cada 30 dias. Por exemplo, nós pensávamos que no dia 3 de agosto nós voltaríamos com a plataforma virtual, com as aulas, né? Só que o que aconteceu? Nós fomos abordados pelo conselho, e eu falei hoje para os professores que hoje nós que somos empresários, dono de empresa, dono de escola, nós não mandamos nas nossas escolas. Nós não temos mais autonomia para decidir o que queremos fazer, né? Então, nós já recebemos o comunicado que teríamos que avaliar os nossos alunos quanto ao aprendizado do primeiro semestre, das horas letivas, né? As horas letivas do primeiro semestre. O que acontece? Nós teremos que montar os portfólios virtuais de uma revisão, porque o conselho quer saber o quê? Se o primeiro semestre as crianças realmente aprenderam, se as crianças tiveram um aproveitamento. 75%, se as crianças tiveram essa porcentagem. Então, tivemos que readaptar o nosso calendário. E a cada 30 dias nós teremos surpresas, porque nós recebemos o decreto que não teremos aula presencial até o dia 31 de agosto, né? Então, depois do dia 20 de agosto, eles vão soltar outro decreto. Então, nós estamos vivendo assim. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? O que acontecerá em setembro, nós não sabemos, porque nós estamos à mercê do Conselho Estadual, né? Nós não temos autonomia de falar o que nós vamos fazer. Então, hoje nós fizemos a capacitação com os nossos professores. Nós tivemos professores que abandonaram o barco. Nós tivemos tanto inatividade quanto em Porangatu, professores que falaram que os esposos, os maridos, não deixaram trabalhar mais. Porque tinha professores recebendo mensagem no PV deles 2 horas da manhã. De vocês ficou mudo aí. Quem fechou nosso microfone? Houve, o Matheus fechou. Então, o que acontece? Nós tivemos professores que deixaram de trabalhar, porque a pandemia, tanto ela prejudica também a vida do professor. Tem professor que não consegue, né, dar assistência 24 horas. Né? Até então, nós colocamos na pauta da nossa reunião para que os horários sejam cumpridos. Não tem problema os pais postarem as atividades à noite. O professor só irá olhar essa atividade no dia seguinte, no horário de aula dele, certo?
Então, nós propomos essa revisão, né? Nós propomos essa revisão. Põe lá o quadro da revisão, por favor. Nós propomos esse calendário aí das rotinas, né? E vamos estar, né? Nós vamos estar trabalhando as aulas invertidas, o homeschooling, vamos estar trabalhando as atividades avaliativas na plataforma. O professor vai abrir e a criança vai fazer todas as atividades. Eu gostaria de pedir a gentileza dos pais não ajudarem as crianças nessas atividades avaliativas. Sabe por quê? Porque nós temos que provar se a criança aprendeu mesmo. E quando o pai ajuda a criança, o que vai acontecer? A criança, tendo a ajuda do pai ou da mãe, nós não vamos saber do aprendizado dela. Nós queremos, na íntegra, que a criança faça sozinha. Nós precisamos que a criança desenvolva essas atividades sozinhos. Não é com a professora de reforço, porque tem muitos pais, né, que contrataram a professora de reforço. Nós tivemos pais no primeiro semestre que tirou da escola e colocou numa professora particular, e não pode, porque a criança precisa do vínculo com a escola. Para ela fazer, tipo, quem está fazendo o Jardim 1, fará o Jardim 2 no ano que vem. Quem está fazendo o Jardim 2, fará o primeiro ano, no ano que vem. Então, precisa dessa criança estar na escola, né? Então, 75% de aproveitamento. Ter os 75% de aproveitamento. A criança precisa desse 75% de aproveitamento. Nós tivemos pais que, quando entrou a pandemia, tiraram as crianças da escola. E aí, agora estão querendo trazer de volta. Então, não pode também. O que acontece? Tem que tomar cuidado com essa criança. E o aspecto socioemocional dela? Esse vai e vem, tem que tomar cuidado, né? Então, o que acontece? Hoje, a escola não está preocupada com primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, não. Hoje, o nosso PPP, que é o nosso Projeto Político Pedagógico, que foi aprovado para o ensino remoto, é outro. Foi readaptado. Nós fizemos um plano de ação. Hoje, até o diário de sala não é mais dia letivo. São horas letivas. Fala para eles que vai cair. Deixa eu falar. Vai cair aí o Zoom, aí vocês vão receber o convite. Tá bom? É o mesmo link. Aí vocês clicam no mesmo link, tá bom? Vai cair daqui 1 minuto. Volta aí, Matheus, por favor. Então,